Então, sobre o crescimento, a gente precisa dizer o seguinte, de forma enfática. Gente, não tem como essa reforma gerar crescimento no curto prazo, como eles estão falando. A reforma é contracionista, como qualquer ajuste fiscal que tira a renda e aumenta impostos. Eu reduzo as transferências e aumento os impostos. Qual é o efeito disso? É contração da economia. Não tem como ser diferente. É um ajuste contracionista, a não ser que eu acredito em alguns milagres estatísticos que às vezes tem, a gente observa nos dados, ou em teorias hipotéticas que são absolutamente sem fundamentos. O argumento que eles usam é que a reforma vai gerar confiança. É o argumento que a gente ouve desde 2015. O corte de gastos gera confiança e aí o empresário vai investir porque a confiança aumentou e a economia vai retomar. Gente, o empresário não investe porque o governo faz ajuste fiscal. O empresário investe porque tem demanda, porque tem lucro. Se não tiver demanda, ele não vai investir. E o que a reforma faz é tirar a demanda do sistema. A demanda gera renda. A minha renda, quando gasta, é renda de alguém. Se eu paro de gastar, alguém para de receber. Se eu paro de ir num restaurante, alguém para de vender o prato. Se todo mundo para de ir no mesmo restaurante, o restaurante fecha e demite. É desemprego e queda da renda. Uma crise é um momento que as pessoas não compram. As empresas não investem. Se o governo faz a mesma coisa, ele contribui para o aprofundamento da crise. Ou seja, não é essa reforma que vai resolver o problema do Brasil de crescimento e emprego. Aliás, nem a nossa reforma, se a gente propuser amanhã uma reforma da Previdência, a gente não vai estar resolvendo o problema do emprego e da renda. O problema do emprego e da renda são outros 500. É preciso olhar para a economia e injetar demanda. É isso que precisa. Planos de emprego e de renda. A reforma vai ter efeitos no longo prazo. Pode ser positivo, mas não dessa maneira. Ou seja, vender a reforma como algo necessário para o crescimento é absurdo, do nosso ponto de vista. E a literatura econômica corrobora isso. Há pouquíssimos casos onde uma contração fiscal pode gerar crescimento. E, geralmente, esses casos estão associados a países pequenos, com uma atividade exportadora forte, e aí gera uma recessão interna com o aumento da competitividade, uma queda de salários, e aí eu consigo ser puxado por um drive exportador. Não é o caso brasileiro. É um país enorme, continental, com mercado interno muito grande. O outro argumento que eles usam é que eu vou poder remanejar o orçamento economizado na Previdência para gastos que são mais efetivos em termos de crescimento. Esse argumento é absurdo, porque o que impede gastos com investimento, por exemplo, não é a Previdência, é o teto de gastos. Então, o nosso argumento é tira o teto de gastos e resolve o problema. E o outro argumento que vem no debate é que o sistema de capitalização vai gerar empregos. Primeiro porque desonera os encargos trabalhistas. Bom, se desonerar encargo trabalhista gera crescimento, primeiro o governo Dilma teria sido um sucesso em termos de crescimento econômico. E não foi, porque houve uma desoneração enorme e o setor privado não respondeu em termos de investimento e crescimento. E o segundo argumento é que isso vai gerar fundos de poupança que vão fazer baixar as taxas de juros e aumentar o investimento privado. Gente, você tira da mão de uma pessoa pobre que vai gastar, que vai fazer funcionar o mercado da pequena cidade, que vai fazer funcionar o supermercado, que vai fazer girar a renda, e aí você coloca num banco esse dinheiro. Esse banco sabe-se lá onde vai colocar o dinheiro. O exemplo chileno está aí para mostrar. Pode ser no exterior, pode ser no mercado de ações, eventualmente o mercado de ações financia algum investimento, mas geralmente esse dinheiro fica girando numa esfera financeira. Esse dinheiro vai estar aí especulando e sofrendo com as crises financeiras. Esse dinheiro pode estar no exterior, ou pode estar financiando a própria dívida pública. Não necessariamente isso vai gerar crescimento e investimento. Tá? A literatura econômica também mostra isso. Então, esse papo de que reforma vai gerar crescimento, não vai. O efeito é contracionista. Então, ou o governo, na maior crise da história que nós estamos agora, ou o governo faz medidas compensatórias, ou nós veremos uma força de aprofundamento dessa crise com a reforma.